Bem-vindos ao Abaixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. No episódio de hoje vamos falar com alguns dos membros da equipa nacional de hóquei no gelo sobre a sua recente participação na Development Cup 2024, que decorreu na Eslováquia, na cidade de Bratislava, capital, entre os dias 21 e 27 de abril. E tenho comigo Cristina Lopes, a coordenadora nacional da modalidade, Jim Aldred, o selecionador nacional, Higínio Ferreira, o capitão da equipa, e Afonso Faria, um dos atletas em destaque nesta competição. Bem, e com isto, vou começar primeiro a falar com o Jim Aldred. E há aqui uma questão, é que Jim Aldred não fala português. Pelo que a primeira questão é, Jim, congratulations on an excellent result. Thank you very much. Jim, is this a silver that tastes a bit of gold? I would say yes. What we've had done in the last couple of years with the Development Cup ending up in fifth and last this year was a big boost to ice hockey. And going into it, I was just hoping to be in the medal round somewhere. But, I'm happy we took silver. I'm very happy with the team. But it's a bit of it's like being a gold from where we were before. But I'm very happy with silver. Do you feel like all objectives were achieved, or obviously we have some things left to achieve next year, but what's your assessment, the overall assessment of this edition? Yeah, I'm happy what we have achieved, but yes, you want to have better results, and yes, winning in the gold medal would be the next achievement in the Development Cup. But we're looking at other avenues after the rink is put up and full-size ice rink. So we're looking at getting into a different level of the IHF in the lower rounds of the World Championships. Obviously, there are things I need to ask you. And the one question I always ask everybody is, how did your passion for ice hockey begin? It started when I was about 4 years old skating in Toronto, Canada. I started playing in a league when I was 5 years old. From then on, after I was turned 7 or 8, I always played with older kids, played up to about Bantam. That's about 15 years old. And then at 15, I was drafted underage to junior hockey, and that was the top league in junior in Canada. So I was playing with guys, from 15. I was young, but I was playing against guys 20, 21 like men. Played a couple of years there. As when I turned 18, I was drafted to the National Hockey League, the NHL, a third round, 59th overall, drafted by Buffalo. Played in the American League, Hockey League, some exhibition games with the NHL, but mostly played in the American League and International League and played in Europe also. Obrigado, Jim. Ficámos a saber um bocadinho mais sobre o teu percurso e, bem, dizer que falaremos novamente mais daqui a pouco, após os restantes convidados. No entanto, quero informar-te que descobri que a tua alcunha em Portugal é Senhor Hockey. Mr. Hockey. Dr. Hockey. Dr. Hockey também serve. Pode ser a próxima alcunha. Passamos agora para a Cristina Lopes, a coordenadora do hóquei do gelo em Portugal. Cristina, e obrigado por estares aqui hoje connosco novamente. É sempre um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada, igualmente. A Development Cup 2024 foi uma batalha logística para ti. És a coordenadora da modalidade e, como tal, tiveste aqui uma série de dores de cabeça para levar toda esta gente para Bratislava. Como é que funcionou um bocadinho esta organização? Olha, a dor de cabeça é sempre a mesma, mas é sempre bem-vindo e é sempre um prazer. O que é que isso significa? Muito trabalho, sim, mas por boa causa. Especialmente quando há bons resultados, ainda merece mais a pena. Portanto, é tentar ver a disponibilidade dos atletas. Temos espaço no roster, ou seja, na lista, na folha de jogadores. Os atletas são 22 em total e depois isso inclui 2 guarda-redes e depois temos a equipa técnica.
ou seja, o equipment manager, o head coach, o Jim, o assistant coach, que foi o Pedro Cardoso, o equipment manager, que foi o Mota, e eu como general manager e team manager. É pôr listas com cartão de cidadão, o nome todo como está no passaporte, tentar marcar, fazer as reservas para as viagens, os quartos, quem é que vai partilhar um quarto com quem, ou 2 ou 3 por quarto, o número de refeições, quem tem restrições alimentares. Isso é assim um bocadinho, é coisas que eu gosto de fazer e, portanto, para mim não é considerado como trabalho. O único trabalho é andar a correr atrás dos rapazes para que faltam informações ou faltam, tem que dar autorização para usarem os direitos deles na internet, por exemplo, em entrevistas e coisas assim, todos têm que assinar um papel. Os menores, que também este ano tivemos 3 menores, também os pais têm que dar autorização. Também é necessário irem a um notário público para darem autorização para viajarem fora do país comigo. É assim, tratar de papéis, de papéis, 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 e depois chega-se a hora a verificar tudo. E graças a Deus tudo sempre está certo. A logística dos atletas, é, especialmente quando vêm alguns que saem ou que entram na equipa, que não vivem fora de Portugal, não vivem em Portugal, é um bocadinho mais logística. A IHF tem que os aprovar. Este ano, por exemplo, foram 75%, tinham que seguir as regras todas de elegibilidade. E os outros 25% não. Portanto, esses 25% temos que ter a certeza que são, em primeiro lugar, são portugueses, têm passaporte português, têm cidadania portuguesa. E em segundo lugar, têm um nível mais alto, podem se entregar na equipa e assistir a chegar a outro nível, por exemplo. Não é qualquer um que a gente vai ter a despesa um bocadinho mais elevada por causa que não vive em Portugal, portanto as viagens ficam um bocado mais caras, por exemplo. Temos que ter a certeza que é uma pessoa ou um atleta que vai dar assim um 110% para jogar na equipa. Juntamente com isso, também às vezes temos de ter o cuidado porque não sabemos como é que ele vai entregar na equipa. Não estamos a falar no gelo, nesse sentido, estamos a falar no balneário. Vai se sentir como família, vai se portar como família, vai dar apoio aos rapazes de Portugal, a equipa de Portugal que não tem assim o mesmo nível que eles. Temos que fazer estas entrevistas todas por trás, like behind the scenes, para ver se vai dar tudo certo. É sempre assim um bocadinho, depois ficamos a pensar, será que vai dar bem, será? Mas deu tudo certo e estamos muito felizes. Os resultados foram ótimos. Uma grande, grande, grande honra em ser parte desta equipa. Aí então, não falamos, não é preciso falar da nossa federação que deu 100% apoio aos atletas e às decisões que nós fazemos com os atletas e bateu tudo certo. Este ano foi a segunda vez que vocês estiveram em Bratislava. Como é que eram as condições que a IIHF vos dispôs para as equipas e para a própria competição? O IHF está sempre tudo, ou tentam sempre fazer tudo 100% da parte deles. Como era a nossa segunda vez em Bratislava, já conhecíamos o staff da pista, já conhecíamos os oficiantes fora de gelo da mesa, da mesa do jogo, por exemplo. Reuniões mais ou menos de 2 em 2 dias para ver como é que está tudo a correr. Os oficiantes no gelo, portanto, os árbitros foram muito justos, nada de complaints a fazer, foi tudo super bem organizado e tudo 100%. Acho que falta explicar um bocadinho aqui a quem nos ouve e se calhar não seguiu tão atentamente esta Development Cup e resta dizer que é um crime não terem seguido esta Development Cup porque houve ali jogos que vocês jogaram que eu ia perdendo anos de vida. Mas podes-nos explicar um bocadinho o formato desta competição, como é que se desenrolou? Sei que, obviamente, houve uma primeira fase em que todas as equipas jogaram contra todas, mas depois os playoffs não era propriamente ali escalado, era por ordenação da qualificação dessa fase de grupos, certo? Sim, normalmente o que eles fazem para o Development Cup é sempre uma equipa, cada equipa joga uma vez contra as outras equipas todas, e depois ao final disso
é o que tiver não só quem ganhou mais jogos, mas se, por exemplo, tiver uma equipa empatada com outra, é a diferença de golos. O que aconteceu este ano foi um bocadinho mais diferente porque estava outra equipa que também vinha participar e infelizmente no último minuto decidiu que, ou por uma razão ou outra, que não conseguia participar este ano. Entretanto, já tínhamos todos, as outras equipas, as restantes equipas já tinham as viagens marcadas, já tínhamos pago por o gelo, já tínhamos os hotéis também reservados e pagos. Portanto, em vez de ficar lá mais um dia ou dois sem fazer nada, e a IHF decidiu fazer assim um tipo de playoff. O que aconteceu foi as duas equipas com menos pontos jogaram uma contra a outra, portanto, o quinto e o sexto para ver quem ficava em quinto e sexto, o terceiro e o quarto para ver quem ficava em terceiro, quem que levava o bronze para casa, e o primeiro e o segundo, onde foi Irlanda e Portugal, chegavam um contra o outro para decidir quem ficava com ouro e quem ficava com prata. Obviamente nós temos muitos portugueses na diáspora que jogam hóquei e é um problema constante aqui para esta secção do hóquei no gelo. Não podemos sempre levar os atletas que queremos. Já falaste um bocadinho sobre este processo de seleção que tem que ser feito e que é um processo criterioso. No entanto, eu gostava de saber quais é que são os critérios da IIHF para se poder integrar a seleção e participar nesta Development Cup. As regras são sempre um bocadinho mais difíceis para jogar para o Development Cup de que seja para jogar para, por exemplo, o quarto nível do World Championships. Porque eles estão a fazer isto porque querem que nos preparamos e seguem um certo caminho que era para quando chegar à altura de nós conseguimos participar no World Development Cup, já termos a experiência de saber e organizar uma seleção para jogar nesse nível. Ou seja, por Development Cup, por exemplo, e também será a mesma coisa por World Championships. Se um atleta tem só a cidadania portuguesa, não há stress, pode representar a seleção. Se o atleta tem a nacionalidade portuguesa e mais outra, já há aquele problema porque esse atleta está a viver e está a jogar fora de Portugal. E parece esse atleta conseguir realmente ter a elegibilidade de 100% como a IHF deseja, é que esse atleta tem que vir viver para Portugal, estar aqui a jogar pelo menos 16 meses numa liga e participar num campeonato nacional em Portugal antes de conseguir uma posição como jogador na equipa da seleção para representar Portugal. Ou seja, a dificuldade é esses rapazes ou raparigas, seja ou equipa de senhoras, por exemplo, estão a viver num outro país com melhores condições, vamos dizer assim, ou seja, no Canadá, ou na América, ou na Suíça, ou qualquer outro país. Eles não querem ou não vão deixar a vida que eles têm lá, ou estudos, ou o trabalho e a família, para vir aqui para Portugal, jogarem aqui 16 meses e entre esses 16 meses não podem estar a participar para outra liga, seja onde for. Têm que mesmo dedicar-se 100% a estarem aqui a viver e a jogarem em Portugal. Fica um bocado difícil para conseguirmos o nível de jogadores que necessitamos para ir competir a um level mais alto e estarem aqui, né? Fica difícil essa situação que nós temos. Problemas hão de ser ultrapassados. Em todo o caso, não deixa toda a estrutura aqui do hóquei no gelo estar de parabéns. É de facto um trabalho fenomenal que essa estrutura tem vindo a fazer e estes resultados assim o mostram. Se bem que, mesmo sem resultados, o trabalho estava a ser feito e lá está. Eventualmente veio a dar este resultado. Cristina, e eu agora, se calhar, vou falar um bocadinho com o Higínio Ferreira. O Higínio Ferreira é o capitão desta equipa. Ele vive na Suíça, vive em Sion, e nasceu em Vizela. Higínio, muito obrigado por teres aceito o convite para estar connosco aqui no Abaixo de Zero.
É para nós também e para quem nos ouve um prazer poder escutar um dos capitães de uma equipa nacional. O que é que significa para ti seres o líder destes homens? Muito obrigado a vós pelo convite. O que significa para mim? Eu nunca fui uma pessoa que tive à procura dessa função de capitão. Eu acho que tenho mais uma personalidade que se preocupa que todos estejam bem e do espírito de família que se encontra em primeira parte no balneário para depois ir ao combate no gelo, não é? Que é o que vamos fazer às vezes. Alguns jogos, é mesmo combates, faz parte do desporto e fazemos isso porque gostamos disso também, não é? Sem querer me meter muito para a frente, acho que sou um líder natural no balneário o que eu disse há um bocado, que pronto, preocupo-me que todas as pessoas se sintam bem em primeiro no balneário e para depois poderem enfrentar as equipas que vierem. E obviamente não pode faltar esta questão, e eu há pouco fiz esta questão ao Jim e agora faço-te a ti. Como é que nasceu esta tua paixão pelo hóquei no gelo? Isso foi muito engraçado porque começou por uma passagem no hospital, onde quando tive o meu primeiro contacto com o gelo, foi com os patins certo, mas a parte seguinte foi a cabeça. Depois via aquelas crianças da minha idade, não é? E mais pequenos até, que jogavam hóquei com capacete e foi aí que pedi aos meus pais se podia fazer hóquei. Então, mas começaste no hospital, explica lá melhor isso, que essa história não está bem contada. Ok. A primeira vez que patinei no gelo começou por uma queda e bati logo com a cabeça no gelo, que obviamente é bem duro, É um bocadinho. e tive que ir para as urgências, não é? Que tinha um galo muito bonito na testa. Pronto, não queria parar de patinar e vendo as crianças a jogar com capacetes, ok. Aí pedi aos meus pais se era possível que eu também praticasse hóquei no gelo e foi assim que comecei no Clube de Sião também. Então, e como é que depois se dá este primeiro contacto com a Federação de Desportos de Inverno e eventualmente com a equipa nacional? Muita sorte. Olha, como estamos cá na Suíça com a minha família toda, agora os meus pais estão aí em Portugal, fazíamos sempre uma saída entre os irmãos e o meu pai, e eles gostam de futebol, e fomos ver um derby Porto-Benfica, e antes de ser, calhou na Facebook de passar a página do Portugal Ice Hockey, que a Cristina gera. Pronto, escrevi à Cristina como que eu estava em Portugal e que gostava de conhecer a equipa, que fazia hóquei e pronto, que estava curioso de ver o que era a equipa portuguesa de hóquei do gelo, ou os jogadores portugueses de hóquei no gelo, que ainda não era nada muito oficial. E então aluguei um carro e fiz Porto-Lisboa e entre as 2 da manhã e as 9 da manhã a dormir na mala para chegar a tempos para o treino que era no centro comercial. E então, e depois ficaste a partir daí ligado à equipa nacional, ou como é que isso aconteceu? Exatamente. Então eu, pronto, levei o meu equipamento para estar equipado como deve ser. Foi muito engraçado também quando liguei à Cristina para perguntar onde eram os balneários e que ela me disse que era para se trocar no parking. Pronto, olha, entrei no gelo, fiz os exercícios com bolas de ténis numa pista de gelo quadrada e eu acho que o Jim apreciou o feito que, pronto, já tenho um certo nível de patinagem e um tocar de um nível amador na Suíça, mas que já se satisfazia para o que apresentava Portugal nesse momento. E tens vindo a fazer parte desta equipa quase desde o início. Quantas vezes já participaste na Development Cup? Então a mim foi a quarta e a seleção portuguesa já fez cinco, só falhei a de Andorra, Só falhaste a como primeira. ainda não conhecia a equipa. E depois foi muitas viagens à Espanha com os Lusolinks, torneios na Holanda, e depois começou com a Development Cup, salvo erro, em 2019, em Fussen, pela primeira vez. Obviamente, continuas a jogar na Suíça. Sim, sim. Logo que entrei em contato com a Cristina e com o Jim, deu-me também muito apetite de continuar a manter
o que sabia do hóquei, que agora com a minha idade já não aprendo muito, mas corrijo mais e mantenho o que sei. Mas claro que aproveito das possibilidades que oferece a Suíça, com várias pistas de gelo. Aos arredores da minha casa tenho bem, umas 6 pistas de gelo em menos de 15 minutos. Então, claro que é muita possibilidade de praticar e de manter um nível e o físico também necessário para 10 dias como vivemos agora em Bratislava. São bem duros. E se calhar entramos agora um bocadinho na Development Cup 2024 e perguntar quais foram para ti assim, os momentos críticos desta competição. Foram aqueles duelos contra a Argentina e a Colômbia ou foi mesmo contra a Irlanda? Ou nada disso? Eu acho que sim, os mais duros foram para mim e acho que para alguns dos meus colegas, pelo menos, foi o mesmo. Os 2 primeiros jogos foram muito difíceis, ganhados na dor, sobretudo quando as 2 últimas Development Cup foi sofrer goleadas e com uma equipa, não quero dizer uma equipa mais fraca, porque eu acho que foi mais o contrário, foram as outras equipas que vieram mais fortes e que nós, nesses anos, não conseguimos com o Covid também, que nos cortou um bocado o lance, não nos permitiu de chegar com uma equipa tão competitiva que a primeira vez em Fuça. E então chegamos sempre com aquela dúvida de como é que se vai passar o torneio, não conhecemos já os adversários, não é como as grandes nações do hóquei que todo mundo conhece os jogadores, sabem que vem com tal equipa, vai ser uma equipa forte. Nós chegamos, é sempre uma surpresa. Mesmo com essa dúvida, chegamos com a confiança, o haver lutar, o apetite de lutar e foi muito bom depois de constatar que tínhamos uma equipa para concorrenciar a Argentina, Colômbia, que já eram 2 países muito fortes os anos passados, e depois também para. Claro que a Irlanda estava muito forte este ano e para mim a final perdemos sobretudo contra um guarda-redes que estava mesmo acima do lote e que, e que fez que na final o jogo pronto, tenha esse resultado de 5-1 que não reflete bem o equilíbrio da partida. Mas isso é o meu ponto de vista. E é válido. E perguntar-te qual é que foi para ti o melhor momento desta competição? Se foi aquela vitória no duelo lusófono com o Brasil ou foi mesmo os jogos com a Argentina e a Colômbia? Vocês limparam a América do Sul, a verdade seja dita. Foi mesmo. Então, para mim, houve 2 momentos mesmo que me marcaram este ano, que seja contra o Brasil, certo, um jogo muito mais fácil, como estava prontos com a equipa a começar a aventura que nós já começamos e vimos que eles sofreram os primeiros jogos e nós também já passamos por aí, então foi um jogo mesmo entre 2 países, entre jogadores que sabem o que é de lutar para valorizar uma modalidade como o hockey no gelo em países onde não é conhecido. E foi um jogo com muito respeito e muita paixão pelo desporto. Eu acho que foi apreciado por todos, até pelos árbitros que vieram nos cumprimentar no fim e dizer bravo para a atitude que tivemos contra uma equipa mais fraca que precisava mais de apoio do que de uma derrota com uma goleada que não ajuda países como os nossos a desenvolver esse desporto. E o segundo foi outra vez um momento de, como dizer, a compartilhar a paixão do hóquei e o respeito mutual entre 2 equipas. Com a Irlanda, o jogo de grupo, que não foi na final, mas que calhou no dia 25 de Abril, que foi um ano particular para nós também, e que foi um jogo também com muito respeito de um lado e do outro, com o gesto no fim de partilhar um cravo com o adversário. Eu acho que foi uma imagem muito forte, que é um desporto onde tanto é um desporto ruim, que às vezes, pronto, enervamos, já há alguns gestos às vezes violentos, mas que fora disso, a mostrar que também há respeito, para mim foi um momento muito, muito bonito e que vai ficar para muito tempo na minha memória. Virginia, eu ia te perguntar exatamente sobre esse momento e pronto, acho que está tudo dito. Melhor imagem do que aquela que ficou da equipa portuguesa
da seleção portuguesa entregar aqueles cravos à equipa da Irlanda, não há. Pergunto-te agora, quais é que são os teus próximos passos? Ainda vamos ver-te como capitão em muito mais edições da Development Cup, ou quem sabe, de outras competições. Quem me dera poder jogar ainda muito tempo pela seleção, claro. Depois, como eu disse há um bocado, é com muita honra que tenho o CS na minha camisola de capitão, mas o dia que tiver jogadores que o façam melhor que eu, nunca vou ser alguém que vai levar a mal, enquanto que sou útil para o movimento, útil para o que é em Portugal, útil para segurar nesta bandeira, vou estar disposto, não há problema. Higínio, só te temos a agradecer. Acho que melhor do que isso não posso pôr. Está, está tudo dito. Passo para o último convidado, que é o Afonso Faria. O Afonso é um dos nossos guarda-redes. Foi aqui o atleta destacado pelo o corpo técnico para representar todos os atletas da equipa, à parte do Higínio, obviamente. Afonso, obrigado por teres aceito aqui o convite ao Abaixo de Zero. Tenho-te a perguntar a pergunta da praxe. Como é que começa a tua paixão pelo hóquei no gelo? Primeiro, obrigado eu por me convidarem. Eu nunca tive uma paixão pelo desporto, foi mais um desafio entre irmãos que o meu irmão antes tinha visto no Facebook que havia hóquei no gelo e decidiu ir experimentar. Acabou por fazer uns treinos, eu lá fiquei um bocado interessado e disse que precisavam de um guarda-redes na equipa que fazia muita falta e eu vi a oportunidade de experimentar o desporto. Pronto, depois a partir daí cada vez que praticava o desporto, sentia uma paixão pelo desporto. Tinha mais vontade de continuar. Tu, obviamente, vens de Sintra, és um atleta ainda um dos menores que a Cristina falava, tens só 17 anos, e vais treinando aqui em Portugal nas Penhas da Saúde. Estás, obviamente, associado com os Lusolinks. Como é que funciona este regime de treino? São muitas horas de carro ou há aí algum comboio à mistura? Como é que funciona essas deslocações às Penhas da Saúde? O mais comum é nós irmos de carro, 2 vezes por mês, mais ou menos. Uma viagem de 3 horas de ida, mais 3 de volta, que é um bocado secante, mas lá no fundo vale a pena porque dá a graça de praticar o desporto. Pronto, de vez em quando vamos de comboio, tem um bocadinho mais de graça, porque podemos andar lá a divertir-nos enquanto estamos a vir. Mas no fim de tudo sempre vale a pena ir lá às Penhas da Saúde e praticar. E esta foi a tua segunda participação numa Development Cup. No entanto, e há aqui esta grande ressalva, foi a primeira vez que jogaste um jogo inteiro. Ora, esse jogo foi o jogo da fase de grupos contra a Irlanda, o tal jogo famoso pelo gesto no final. E eu pergunto como é que tu te sentiste e como é que foi sentir esta responsabilidade de defender as cores nacionais e, em particular, enquanto goaltender, que acho que é esse o termo que se usa no hóquei no gelo, como é que é a responsabilidade de defender as redes nacionais? Lembro de estar no balneário, e o Jim chamar-me e pronto, acabou por me dizer: Olha, Afonso, este jogo vais ser tu a começar. Achas que estás pronto? E eu, pronto, vieram umas lágrimas aos olhos, fiquei todo contente e nervoso ao mesmo tempo, que ia ser a primeira vez a fazer um jogo inteiro. E pronto, disse que aceitava o desafio e ia dar o meu melhor. Ao longo do tempo que foi passando o jogo, era o nervosismo, começou, mas depois foi-se perdendo porque estava a fazer algo que eu gostava e não podia se sentir nervoso com aquilo. Obviamente, tu, sendo um dos membros mais novos da equipa, pergunto-te como é que é este processo de entrada na equipa, porque este ano, obviamente, tivemos uma série de atletas que se juntaram pela primeira vez. Há aí algum ritual entre os colegas de equipa? Como é que vocês tratam os mais novos? Sendo que, obviamente, tu não és um dos mais novos, mas não só na idade, não na antiguidade na equipa. Então, como é que nós tratamos quem entra? Nós primeiro acolhemos, só que tem aquelas
praxezinhas que eles têm de fazer mais ou menos o que nós pedimos. Têm de, por exemplo, ao jantar, lembro-me quando foi a minha vez, ficava à espera que entrassem todos na sala de jantar para depois ir. Esperava que eles pegassem a comida para si e depois é que eu ia. Lembro-me de cantar para eles uma música e não passa muito disso. É como se fosse, não, é meter-nos com eles, mais nada. Não, não passa muito disso. Ouvi dizer, e agora vais-me corrigir se eu estiver errado, que havia aí uma multa qualquer para quem chegasse atrasado às refeições. Ah, é verdade. Normalmente não podemos chegar atrasados, nunca podemos. Convém sempre chegar mais cedo, porque senão o treinador dá-nos na cabeça e depois temos de, pronto, encher mais ou menos, que é fazer flexões até eles dizerem para parar. E, Afonso, foste apanhado em alguma dessas? O ano passado não fui, mas este ano, como já era o segundo, já estava mais relaxado, descuidei-me e acabei por encher. Faz parte? Vá lá, não afetou a tua performance e lá conseguiste jogar o jogo com a Irlanda. Exatamente. Tenho-te a perguntar, uma última questão, que é quais é que são os teus próximos passos? E acho que tenho aqui este pequeno desafio, que é já, nós aqui em Portugal já nos podemos começar a preparar para ter aí miúdos na rua com camisolas da Seleção Nacional a dizer Afonso Faria. Era engraçado ver o meu nome nas camisolas de outros miúdos. Era um, sentia-me muito orgulhoso e contente por ter feito os miúdos gostarem de mim e representado o país. Os meus próximos passos, isso é sempre uma dúvida que tenho no fim das épocas, que é mais ou menos continuar a evoluir e dar o meu melhor para alcançar os objetivos que me propor a fazer. Obrigado, Afonso. Vou agora dar aqui a palavra ao selecionador nacional, ao Jim Aldred, para lhe fazer uma última questão. Jim, one last question. So, what are the next steps for this national team? Okay, the next steps for this national team would be basically, yes, we can still play in the Development Cup and keep playing that way. But what I'm looking at and working with the federation, we have to work as a team. As soon as you get a full-size ice rink, then we can move into other programs like develop coaches, referees, learn to play. All that programs have to be, and that's what's going on as we speak. By my wife, who's doing all that work off the ice, and she's a big part of this. She's getting all this lined up. So when the rink is open, we have to have a lot of programs up and running. So many players playing. We need 4 teams that we have. We have teams now, but playing in a league. And moving forward, we'll get into the lower stages of the IHF World Championships. That's what we were really working for to build ice hockey, because the main thing is the ice rink. As soon as the ice rink is up and running, then we can move forward much quicker, because I think more people will be more involved when they see the ice rink in a bigger population, more kids, more adults playing the game, more girls playing the game. So I see it blossoming much quicker when the ice rink is finally open. Bem, com esta resposta só me resta agradecer ao Jim por ter estado aqui hoje. Obrigado, Jim. Thank you. Cristina, uma última questão, um bocadinho na sequência do que o Jim acabou de dizer, perguntar-te quais é que são os próximos desafios aqui em termos de logística, na coordenação, não tanto no desenvolvimento, mas mais na coordenação para esta modalidade. Os próximos desafios agora é para exatamente escrever projetos e mais projetos. Temos que concentrar em ter mais treinadores, temos que fazer muito recruitment de atletas, árbitros e preciso mais pessoas. Também os pais também podem ajudar, portanto, fazer isso voluntariamente, coisa assim. Precisamos muito mais pessoas para assistir. Precisamos de criar aqui uma estrutura de voluntários e crescer a comunidade do hóquei no gelo em Portugal. 100%, 100%. E esperemos que este programa, este episódio,
tenha servido um pouco para isso. Dou-vos a oportunidade ainda de que, se quiserem dizer alguma coisa, um último ponto. Eu gostava de dizer alguma coisa, se puder. Força, podes sim, senhor. Muito bem. Queria completar só alguma coisa sobre pronto, o trabalho que já faz a Cristina, o Jim, com o apoio do Mota, e este ano do Pedro Cardoso, também o assistente coach. Queria dizer uma palavra para os jovens que vieram connosco, para os novos que vieram também. Houve alguns que já têm muita qualidade de jogador de hóquei, mas achei incrível as capacidades que mostraram os nossos jovens com o pouco tempo de gelo que têm. Um rapaz como o Afonso, não é por estar aí a ouvir-nos, mas o que ele mostrou, a possibilidade de treino que ele tem, é uma máquina autêntica. E acho que o povo português está curioso também de conhecer outras modalidades desportivas e não só o que é tradicional em Portugal. E de oferecer essa possibilidade, se calhar um dia com pistas de gelo de tamanho oficial, ainda a mais daquela que já temos na Penha. Estou convencido que vai dar jogadores que vão ter nível e capacidade de representar Portugal no futuro. É isso. Higínio, acho que está tudo dito. Sim, Não posso acrescentar mais nada à tua intervenção. E pronto. E com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Contamos, obviamente, com todos vós no próximo episódio. Obrigado a todos os convidados. Obrigado. muito obrigado. Obrigada. Obrigado.